Tudo bem, pessoal? Reginaldo Souza, hoje, dia 11 de outubro de 2022. Hoje, para falar sobre o porquê que as pessoas perdem dinheiro no day trade, o que elas fazem que fazem com que elas percam, né? Perda de dinheiro e não ganham, na verdade, né? Perda de dinheiro e não ganham. Eu relacionei aqui 13 motivos em especial que foram aqueles que aconteceram comigo, né? Pelo menos os principais, aqueles que me veio à mente quando eu estava relacionando. O primeiro deles foi o quê? O que que eu fiz? Vou relacionar aqui para ficar mais fácil, né? Vamos lá. O primeiro motivo foi começar a operar ah, ainda despreparado. Ainda despreparado. O que aconteceu, pessoal? Quando eu comecei a operar, eu comecei a pesquisar na internet sobre day trading e quando eu descobri como era tão simples você entrar numa operação, eu já comecei a operar sem mesmo ter estudado muitas coisas. E basicamente eu entrava quando eu via força para um lado, né? Quando eu via força compradora, eu entrava comprando. Quando eu via força vendedora, eu entrava vendendo. E basicamente foi assim que eu comecei. E por curioso que pareça, né? Por simplesmente estar fazendo isso, eu ganhava. Eu ganhei dinheiro logo no início. Parecia ser algo simples. Eu até me perguntava, poxa vida, como que a gente chega a ser. é, não é irônico, mas a gente chega a ser talvez desrespeitoso com o mercado, né? Porque muitas pessoas estudam e se dedicam muito e no início a gente acha que é fácil, né? Até a gente tomar algumas pauladas. Mas o meu principal erro, né? Contando do início, foi o que? Foi que quando a operação dava a favor, saía muito rápido, né? Saía muito rápido da operação, seja comprado, seja vendido. E quando a operação andava contra, o meu stop basicamente era sempre maior. Então, o começar despreparado vai fazer você perder dinheiro. A segunda coisa que eu enumerei aqui, e é muito importante também, eu vou escrever um outro texto aqui. Deixa eu deixar isso um pouco maior para que fique fácil a visualização. Vamos colocando aqui. Então, o primeiro foi esse. Deixa eu deixar um pouco maior ainda. Vamos colocar aqui o 18. Bom, legal. Acho que aí fica um tamanho legal. O outro motivo que eu acredito que fazem com que as pessoas perdam dinheiro é não fazer simulação. Pois é, pessoal. E de novo, eu sou campeão, hein? Porque o que eu tô falando aqui e mostrando para vocês, basicamente foi tudo aquilo que eu fiz. Eu não fiz simulação, eu não fui para a plataforma de simulação, até porque eu nem sabia que existia, mas já existia, né? Então eu comecei a operar sem ter feito a simulação, então eu cometi erros como, por exemplo, comprar quando eu queria vender, vender quando eu queria comprar. Isso me deixava muito chateado, era algo que me deixava para baixo. Quando acontecia isso no dia, era um dia de loss, era um dia de loss. Bastava isso acontecer para estragar o meu dia, né? E é um erro tão grosseiro, né, pessoal, que hoje em dia não dá para cometer mais. Então você que está começando, não faça como eu fiz no início, né? Não praticar simulação, até porque você não vai treinar só operacional, mas você também vai treinar como é que você faz uma compra, como é que você faz uma venda, como é que você faz uma nova entrada, como é que você faz uma parcial. Então, tudo isso, a plataforma de simulação é muito boa. Obviamente que ela não serve, né, para treinar o seu emocional. Isso aí é discutível. Para mim não funciona, porque jogo é jogo, treino é treino. Não tem como, não tem peso, né? Não é dinheiro de verdade. Então isso não traz peso para você na hora que você vai fazer as operações. A terceira coisa
que eu fiz bastante e que foi muito prejudicial para mim foi a seguinte. Eu anotei aqui no celular e estou escrevendo aí para vocês. Foi trocar de estratégia, muitas vezes. Isso aqui também acabou comigo. Pessoal, se tiver algum erro de português aí, por gentileza, vamos desconsiderar, tá bom? A ideia aqui é falar sobre day trade. Então vamos lá. Eu troquei de estratégias várias vezes. Por quê? Porque quando eu errava uma vez, bastava errar uma vez para acreditar que aquela estratégia não era boa. E isso eu passei de várias e várias estratégias, desde análise técnica, price action, tape reading, enfim, várias. Eu passei por várias estratégias. E isso só me fez perder tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro, só me fez perder tempo e dinheiro. Então, foque naquilo que mais você se agrada e estude aquilo a fundo, né, para que você não perca tempo e também não perca dinheiro, até porque o tempo também é dinheiro. Não faça como eu fiz, beleza? Então, não troque muito de estratégia, encaixe uma estratégia e arrume ela até que ela se enquadre ao seu estilo operacional, beleza? Eu estou falando tudo isso aqui, pessoal. Tudo isso aconteceu comigo, tá? Não é coisa de. E até hoje eu tento, muitas dessas aqui, por exemplo, eu já consegui superar, né? Já passei por essas dificuldades aí, né? Que foi, por exemplo, essas três que eu citei, começar a operar despreparado. Bom, já estou com tempo, então já não estou despreparado, já tenho um bom conhecimento e tal. É, simulação. Eu, quando há a necessidade, eu vou lá e faço simulação, entendeu? Mas basicamente hoje eu faço operações sempre dentro da plataforma, dentro da minha conta real. Trocar de estratégia, hoje eu não troco mais, hoje eu tenho uma estratégia e o que eu faço talvez é fazer alguma modificação dela mesmo, ali para se tornar mais lucrativa, mas não trocar. Bom, vamos para o quarto quesito aqui, daquelas que eu considero talvez não dentro da própria ordem aqui, mas todas são importantes para mim. Sair, sair das, sair das operações vencedoras muito cedo. Vamos organizar aqui. Então, o quarto, sair das operações vencedoras muito cedo. Pessoal, isso aqui é um problema e é um problema que a gente vai levar até o resto de nossas vidas quando se trata de operações day trade. Por quê? Porque a gente nunca sabe onde o mercado vai. Então, muitas vezes a gente planeja alguma operação e a gente acaba saindo um pouco antes. O que não pode acontecer é você sair antes de pelo menos tirar o risco, né, que você colocou. Então, vou dar um exemplo. Você entra arriscando R$ 100 numa operação, mas quando dá R$ 20 você quer sair. Aí não dá, né, pessoal? Aí não dá. Aí não vai bater, a conta não vai bater. Então, hoje eu até saio das operações cedo ainda, mas não é como antes, né, que o mercado anda 20, 30 pontos e fica coçando a mão para sair. Não, quando o mercado andou já 200, 300 pontos, aí você tem um alvo maior ali de 500, 800, 1000 pontos, você acaba saindo mais cedo, por um motivo ou por outro qualquer, mas não chega a ser como era antes. Então, sair muito cedo das operações é algo que vai fazer você perder dinheiro, né? Porque quando você erra, o mercado vai lá e toma seu stop cheio, né? Você não consegue diminuir isso, o seu stop já está lá. E quando o mercado anda a favor, você sai muito cedo. Então, precisa ajustar isso aí, beleza? Se você ajustar isso, vai começar a ter lucros, né? Porque quando você acerta, você realmente vai acertar e vai tirar o risco que você colocou na operação, né? No mínimo 1 para 1 ou 2 para 1,
quem sabe até mais, né, pessoal? Mas isso é algo que a gente ali dentro da operação acaba tomando uma decisão ou outra. Mas é algo que a gente vai levar para sempre, isso aí. Sair das operações muito cedo. Agora, esse aqui que eu vou colocar para você, esse aqui eu já não faço mais. E eu já fiz bastante. E eu vou falar para você. Era algo que acabava comigo, hein? Era algo que afastar o stop. Vamos colocar aqui direito, afastar o stop loss. Então aqui é o quinto. Lembrem-se, pessoal, que eu não estou colocando aqui na ordem que eu acredito que é de importância, né? Mas se eu fosse colocar uma ordem de importância, talvez eu colocasse esse aqui já na parte mais acima, né? Então eu afastava o stop loss, eu planejava tomar um stop lá de 200, 300 pontos. E aí eu, quando chegava no ponto de stop, eu não stopava, porque eu não queria, né, tomar esse stop. E aí o mercado era o dia que o mercado ia direcional e acabava, me levava tudo e aí eu ficava enfurecido, com raiva, é, enfim, pessoal, são sentimentos que atrapalham muito o seu operacional. No outro dia você volta e volta já querendo fazer com stops mais curtos, só vai atrapalhar você. Pode acreditar que afastar o stop loss não é a solução. A solução é você ter um stop loss adequado para a operação, né? Não adianta também você colocar um stop, né? Você entra na operação, o stop técnico daquela operação ali, de acordo com o seu operacional, é de 500 pontos. Aí você vai lá e coloca 150. Não, aí não vai adiantar, né? Afastar o stop loss é... Meu telefone está tocando, deixa eu desligar aqui. Afastar o stop loss é o seguinte, é você entrar na operação, bate o seu stop loss e você simplesmente afasta ele, né? Fazendo aumentar mais as suas perdas. Então não faça isso. Se você entrou e entrou errado, estopa e pronto, acabou. Aí, se você for tentar consertar a operação, vai ficar bem ruim. Você não vai conseguir e vai naturalmente aumentar o seu prejuízo. Na maioria das vezes é isso que acontece. Às vezes acontece o contrário, você conseguir reverter e a sua mente vai usar isso contra você, né? Você vai fazer isso de novo, só que vai ter um dia que não vai dar certo e aí, meu, vai arrebentar. Então vamos lá para o sexto. Fazer preço médio para trás. Fazer preço médio para trás. Isso aqui, pessoal, é algo também que se você não souber fazer, não faça. Quando eu faço hoje em dia, mas eu faço dentro de um gerenciamento de risco, né? Não para consertar uma operação. Mas fazer preço médio para trás é algo que vai destruir a sua conta. É tão prejudicial quanto afastar o stop loss. É tão prejudicial quanto afastar o stop loss. Então, não faça preço médio para trás se não está dentro do seu estilo operacional e fora do seu gerenciamento de risco. Se tiver dentro do seu estilo operacional e dentro do seu gerenciamento de risco, tá tranquilo, tá, pessoal? Então pode fazer. Bom, detalhe, antes de continuar aqui, ó, se você já chegou até aqui, deixa aquele like, tá bom? Deixe no final do vídeo aquele comentário também, o que você ainda está correndo atrás para consertar hoje em dia, né? Porque não tem como. Quem faz day trade sabe que está sempre se moldando, porque é algo que nos fazem estar repensando todo momento as nossas ações. Beleza? Então, vamos lá. Deixa um sétimo aqui. Vamos para o sétimo quesito aqui que fazem os traders perder dinheiro. Obviamente, são coisas que eu fiz, não é coisa de invenção. Não segue, não segue, não segue ou não tem um gerenciamento de risco. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui por 18.
Esse aqui ficou um pouco maior, mas vai ficar assim mesmo. Não, vamos arrumar aqui, né? Vamos arrumar aqui. Outra característica também, pessoal, que a pessoa não pode ter, principalmente quem faz mercado, é não ser tão perfeccionista, tá? Parece aí fora, né, do mercado financeiro é uma qualidade, mas para o mercado financeiro, perfeccionista não se dá muito bem, não. E demorou um pouquinho para me entender isso, tá? Então não segue ou não tem o gerenciamento de risco. Então isso também é muito prejudicial, pessoal. Eu não tinha isso, eu não tinha ideia de quanto eu ia arriscar na operação, de quanto eu ia buscar, de qual que era o tamanho da minha banca, quanto que eu ia arriscar em relação ao tamanho da minha banca. Era tudo coisa que banca não, né, pessoal? A minha conta, né? Que parece, quando a gente fala banca, parece jogo. E não é jogo. Não é jogo. Simplesmente não é jogo, pode ter certeza. Isso aqui é estatística pura. O mercado financeiro é estatística. Então, você que não tem um gerenciamento, a partir de hoje, se você está vendo esse vídeo, deixa o like mais uma vez, estou pedindo. Mas a partir de agora, faça um gerenciamento de risco. Saiba quanto você vai arriscar de percentual em relação ao seu capital por operação. Quanto você vai buscar, quanto você vai arriscar no dia, quando você vai buscar no dia de gain. Então isso precisa estar bem claro para você não falhar. Porque se você não tiver um plano, você vai falhar. Beleza? Então vamos pro oitavo. Então, deixa aqui um pouquinho mais claro para você. Não segue ou não tem um gerenciamento de risco, é o sétimo. Vamos para o oitavo. Não tem ou não. Vamos lá aqui. Oitavo. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Não tem ou não para. Não tem. Não tem ou não para ao atingir limite de perda não tem meta. Vamos ver aqui. Vou aumentar para ficar mais fácil para a gente enxergar. Vou separar aqui. Então, pessoal, não tem ou não para. Faltou um N aqui. Faltou um N aqui, aí também não dá, né? Então, não tem ou não para ao atingir o limite de perda. Isso aí eu também cometi muitas e muitas vezes. Por quê? Porque eu não tinha gerenciamento. Eu afastava o stop loss. E aquele valor que eu pretendia colocar em risco era eu atingia o dobro e não parava. Então você precisa, né, você que está vendo esse vídeo agora, não cometa esse erro também. Não cometa mais. Se você já cometeu algum dia, coloque aí nos comentários, né? Porque eu cometi várias e várias vezes. Várias e várias vezes, eu confesso. Hoje em dia eu tenho me policiado muito para não fazer esse tipo de coisa, né? Eu tenho me observado bastante para não cometer esse tipo de erro. Então não tem não ter um limite de perda, né? Ou uma meta também é muito ruim, porque muitas vezes você bate um valor considerável em relação ao seu capital, mas por você não ter uma meta, você acaba continuando operando. Não tem meta, então continua. Para mim não era bom, porque acabava devolvendo aquele valor considerável, né, pessoal? E aí chegava no final do dia, aquele valor que eu tinha ganho já tinha virado prejuízo, né? Então estabeleça um valor ali em relação ao seu capital, né, de limite de perda e também de objetivo de ganho, beleza? Se você conseguir, né, fazer essas coisas acontecerem dentro do seu operacional, podem ter certeza que você vai começar a ter os resultados positivos, assim como eu estou tendo também. Vamos lá, esse aqui também é muito importante, né? Aqui ficou meio ruim, pessoal, mas dá para enxergar, né? Quando eu coloco o mouse em cima, dá para dar uma clareada. Vamos pro nono.
Então esse aqui era o que eu gostava de fazer demais. Esse aqui também poderia ir lá para um dos três primeiros ali. Operar contra a tendência. Isso aqui, pessoal, me arrebentou várias vezes. Várias vezes. Isso aqui foi o que me arrebentou bastante. Cuidado, hein, pessoal. Cuidado com salas de trade. Por quê? Porque foi algo que eu vi bastante gente fazer operações contra a tendência. E eu não sou contra esse modo de operar, não sou. Mas comigo não funcionou, porque muitas vezes eu comprava na mínima do dia, vamos supor. Eu comprava na mínima do dia, o mercado andava ali 300, 400 pontos, aí eu colocava a operação no stop gain ali, protegia o mercado, vinha, pegava meu stop gain ali, né, operação protegida, depois estourava para cima. Então eu ficava buscando operação contra a tendência, mas eu não ficava nela quando ela revertia. Então era bobagem isso que eu fazia, né? Tem gente que consegue pegar e consegue levar ali 1.000, 1.500 pontos, 2.000, 3.000 pontos, quando realmente o mercado vira tendência, né? Reverte a tendência. Mas eu te aconselho, não é algo que para mim funcionou e que para a maioria não vai funcionar operações contra a tendência, porque são operações mais difíceis de você acertar. E quando você acerta muitas vezes, né? Pelo menos comigo, quando eu acertava muitas vezes, eu não ficava na operação. Então isso para mim foi bem prejudicial mesmo. Operar contra a tendência é algo que você não deve fazer também. Vamos aqui pro próximo. Poxa vida, isso aqui me acabava também. Vamos pro décimo aqui, pessoal. Tá acabando, viu? Tá acabando. Isso aqui acabou comigo também. Mas sumiu por quê? Sumiu por quê? Não quer aparecer? Não tem problema, eu ponho de novo. Décima. Fazer scalp ao contrário. Ao contrário. Vamos ver se agora ficou. Agora sim. Pessoal, o que é fazer scalp ao contrário? Sabe quando você entra numa compra, aí coloca o seu stop ali abaixo, 80, 90 pontos, aí o mercado vai lá e pega o seu stop, beleza? Pega o seu stop, aí volta a querer subir de novo, aí você basicamente compra no mesmo ponto que você comprou na operação anterior, e deixa o stop lá embaixo, aí cerca de 90, 70, 80 pontos lá embaixo, da mínima daquele movimento. O mercado volta lá de novo, te pega teu stop de novo. E aí, quando você acerta a operação, que anda esses 70, 80 pontos, você não sai da operação, você fica, porque você quer uma operação longa. E eu ficava nesse looping aí de scalp ao contrário, pessoal. Eu fazia muita operação com stop curto, né? O stop curto, o mercado ia lá e buscava meu stop. Eu entrava novamente, o mercado ia lá e buscava. Então eu ficava fazendo esse scalp ao contrário, né? É, E aí eu tomava um stop no final do dia ali de 10, 20 operações que acabava gerando um prejuízo e um cansaço mental impressionante. Então, um conselho, né? Deixe o seu stop mais afastado e faça poucas operações no dia. Fazer muitas operações sem técnica, né? Ou seja, no meu caso eu não tinha técnica de fazer scalp, então por isso hoje nem faço também, né? Então eu prefiro fazer operações mais alongadas, com stops mais afastados e isso para mim é muito bom e tem me ajudado bastante a operar deste modo. Então se você também se vê fazendo scalp ao contrário, pare de fazer isso, reveja seu estilo operacional e coloque seu stop mais afastado. Tudo bem? Bom, aqui é stop muito curto, né? Deixa eu colocar aqui entre parênteses para que você possa, se estiver tirando um print aí ou foto, fica melhor. Então aqui é o stop curto.
Ok, vamos lá. Infelizmente o vídeo vai ficar um pouco longo, pessoal, mas pode ter certeza que se você resolver esses problemas aqui que eu estou citando, certamente o seu operacional subirá de nível e subirá bastante. Medo de perder. Pessoal, tudo isso aqui acaba uma coisa se relacionando com outra, né? Medo de perder. Quando você tem medo de perder, o que acontece? Você acaba hesitando de entrar em operações boas. Muitas vezes você acaba hesitando. Aí quando você entra na operação, acaba dando errado. E outra coisa, o medo de perder faz justamente você cometer o décimo erro aqui, ó, que é colocar o stop muito curto. E você sabe o que acontece com a gente quando faz isso? Você acaba perdendo mais do que está disposto por causa do medo. O medo vai só te atrapalhar. Então, põe o stop adequado na operação. Não tenha medo, porque o medo vai fazer você fazer stop, vai fazer você scalp ao contrário e colocar o stop curto. E você vai fazer com isso várias operações e o seu prejuízo talvez, ou eu tenho quase certeza, vai ser maior ainda. Tá bom? Tá acabando, tem mais dois que também são tão importantes quanto os demais. Fazer muitas operações. Isso tudo aqui, pessoal, é o meu ponto de vista, tá bem? Para você, pode ser que seja diferente. Eu estou falando aqui as coisas que aconteceram comigo, que só me fizeram andar para trás. Então, quando eu faço muitas operações, eu tenho muitas entradas e eu estou me colocando mais em risco do que eu deveria. Um operacional bem definido, né, desde que não seja operações de scalp, o mercado vai te dar poucas boas oportunidades no dia. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de, tá aqui embaixo, 11 de outubro de 2022. Hoje eu fiz duas operações, mas pessoal, já fiz muito mais do que isso num dia, muito, mas muito mais. E era cansativo demais, sem contar, sem contar que eu não tinha basicamente eu não seguia quase nenhuma dessas regras aqui. Basicamente eu cometia todos esses erros aqui. Então faça poucas operações, porque senão você vai acabar caindo num looping gigantesco de perdas, né? Desculpa. Então faça poucas operações e operações de qualidade. Faça somente as melhores, beleza? Com um operacional bem definido. E não ter um operacional bem definido é um outro quesito que eu poderia colocar aqui. Então tenha, mas essa de não ter operacional bem definido, eu posso colocar aqui dentro do começar despreparado, né? Então, não ter um operacional bem definido é também começar despreparado. Então, tenha um operacional bem definido. E vamos para o 13º aqui para a gente poder encerrar, que o vídeo acabou ficando bem longo, né, pessoal? Então, isso aqui também é algo perigoso, perigoso demais, porque quando você acha que está dominando, o mercado consegue te surpreender. Isso aqui é algo que a gente precisa ter muito cuidado, o excesso de confiança. Por quê? Porque muitas vezes a gente está vindo de semanas vitoriosas, meses, e aí você acaba não aceitando mais perder. E esse excesso de confiança pode fazer você devolver todo aquele lucro que você teve num grande espaço de tempo, né? Ou seja, você pode perder tudo num dia, aquilo que você passou uma semana para ganhar um mês por excesso de confiança. Então, né, respeite o mercado financeiro, respeite o seu limite de perda, beleza? Dê o seu limite de perda, fecha a plataforma e vai fazer outra coisa, né? Bateu a sua meta, sai e vai fazer outra coisa. Cuidado com excesso de confiança. Quando você chega aqui
é um estágio também de extrema atenção, porque quando você está autoconfiante é sinal que você precisa ficar alerta, alerta mesmo, porque a sua mente está falando que você agora está dominando tudo. E muitas vezes a gente sabe que a gente não domina nada, então a gente precisa reagir a isso. Tomem cuidado com isso, pessoal. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like, né, para poder ajudar o canal, que é novo, que é pequeno ainda. E deixe nos comentários aqui quais desses erros você cometeu ou comete até hoje. Tá bom, pessoal? Espero que isso possa ajudar alguém. Então, marque um amigo, marque um amigo, compartilhe o link do vídeo com aquele amigo que tem dificuldade em respeitar o seu loss, tem dificuldade em respeitar o seu gerenciamento, faz muitas operações, faz scalp ao contrário, eu faço stop, enfim. Tá bom? Espero ter ajudado com esse conteúdo aqui. E se eu conseguir fazer isso, pelo menos com uma pessoa, eu fico muito feliz, porque a gente sabe que o início do day trade não é nada fácil, né, pessoal? O início parece até fácil, mas quando você toma alguns stops ali, abala a sua confiança, e isso faz você andar muito, muito para trás. Beleza? Vou ficar por aqui para não me estender muito mais do que eu já me estendi. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!